Olá, investidor, aqui é o Wagner Caetano. Inicio agora o cenário em vídeo, no momento meio-dia 7 do dia 6/11 de 2019. Um início de tarde nublado aqui em São Paulo, né? E na bolsa os negócios estão quentes. Eu primeiramente peço seu like, se você puder compartilhar o vídeo eu fico muito grato, também atuar na parte de comentários. Ontem nós fizemos a primeira palestra, webinário, né? Da Semana do Trader. Amanhã tem outra aula e domingo nós finalizamos. E eu convido todos a assistirem, está aqui no nosso canal no YouTube. Ok? Pessoal, primeiro, por que que tá essa... Para quem não viu, verá, para vocês terem uma ideia, né? Aqui está o gráfico, por exemplo, do mini índice, né? Ele chegou a fazer máxima a 110,330 e ele fez mínima 107,745. Então, assim, eu não estou enganado, o cartesinha não está com erro nem nada. Então, fazendo a conta, ó, 110,330 menos 107,745, ele andou simplesmente em alguns minutos 2.585 pontos. E aí, se você pegar a movimentação de agora, 109,260 menos, fazer uma continha rápida, 107,745, já recuperou 1.515 pontos. Então, caramba, que loucura, né? E você pega o Ibov, né, uma situação semelhante, uma barra com grande amplitude. E se nós pegarmos aqui o dólar, nós temos uma situação semelhante. E o mais interessante, né, eu já estou fazendo até para esclarecer dúvidas de várias pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o S&P, está extremamente estável. O índice Nasdaq também, eles passam por uma correção no tempo, né? Dow Jones, ó. Aí eu olho, por exemplo, o VIX, está dentro da normalidade, que é o índice do medo de volatilidade norte-americano, né? E a mesma coisa, ó, índice DAX na Alemanha, né? Uma tendência de alta preservada, FTSE na Inglaterra. Aí você, poxa, mas por que eu tenho essa oscilação? E agora as bolsas americanas que abrem 11h30, se você pegar aqui o EWZ, ele não tem essa mesma oscilação. Inclusive ele veio nas mínimas dos dias 30 e 31 de outubro, que no caso aqui, 44 dólares, né? Respeitou. E você fala, caramba, professor, mas eu tô vendo aqui um candle verde que respeitou a média móvel de 21, né? Só que está caindo em 30, por quê? Porque já abriu no Monster Gap, num gap de baixa. Aí eu vou te dar aqui a explicação. Nós tivemos a sessão onerosa, né? Então eu fiquei assistindo aqui pela internet a sessão onerosa, e aí eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, inclusive fazendo um estudo especial do gráfico da Petrobras. Então, o primeiro campo que foi leiloado, a Petrobras teve 90%, essas empresas chinesas 5% cada, então foi o campo de Búzios, né? Então a Petrobras ficou com 90% do campo, ela tinha que ficar pelo menos com 30% como prevê a lei. Então esse o campo de Búzios, né? Sobre o campo de Itaipu, só a Petrobras fez a oferta, né? Então a Petrobras ficou com o campo de Itaipu. E eu até comentei no panorama no Telegram, que o bônus deveria ficar entre 50 e 100 bilhões e ficou em 69,9. Agora teve uma concentração muito grande realmente na Petrobras, né? Então, por exemplo, o campo de Itaipu, a Petrobras levou sozinha, né? Então o que fala ali, ó, como antecipado pelo presidente Castelo Branco, Petrobras entrou no mega leilão com disposição de levar as áreas pelas quais existe o direito de participação mínima de 30%, ó, depois de arrematar o campo de Búzios.
Destaque da licitação: em consórcio com 2 petroleiras chinesas, a estatal levou há pouco tempo a área de Itaipu, que tem bônus de assinatura previamente definido, em 1,6 bi. Então, ó, com isso, o leilão excedente de cessão onerosa já acumula 69, quase 70 bilhões, né? E aí os outros leilões não teve ofertas, ó. O campo de Sépia não teve oferta, ó, aqui no mega leilão. Eu acho que se tivesse oferta, a Petrobras cairia mais. E o Atapu também não teve oferta. Então as atenções se voltam agora, pessoal, para aquela PEC paralela que pode trazer uma economia de até 350 bilhões, que inclui estados e municípios. Eu expliquei sobre isso também lá no canal do Telegram. E, ó, dia 4, os estrangeiros compraram 207 milhões, 104 mil em ações. Isso aqui é uma informação importante. Então, foi justamente a cessão onerosa que trouxe toda essa volatilidade. Ok? Uma vez que no exterior está tudo sob controle. O que dizer agora, né? Por exemplo, no mini índice, ele fez um movimento técnico, né? Porque existe uma distância em relação à média de 21, novamente ele se aproxima, respeitou uma LTA, né? Uma LTA que desde aqui do gap, ó, marcou um fundo número 1, fundo softwares. Deixa eu colocar por aqui. Esses softwares são mais ou menos quando você manda 3 perguntas para alguém no WhatsApp e ela responde uma. Você fala, poxa, mas tem mais 2 dúvidas aí, eu preciso... Aí a pessoa responde mais uma, aí você fica nervoso, vai almoçar e aí à tarde ela responde a outra. Muita gente é assim. É ou não é? Né? Às vezes eu brinco aqui com algumas coisas um pouco mais ácidas, mas é verdade ou não é verdade? Essas brincadeirinhas à parte que eu faço. Então, ó, é uma LTA que conecta os fundos desde o gap. Então aqui, para quem trava líquido, foi uma mega compra. E o que é interessante agora? Eu tenho um ponto de suporte anterior, suporte entre aspas, né? Porque foi bem abaixo, mas assim, foi abaixo, está acima. Foi abaixo da média de 5, está acima. E no intraday eu tive máxima. Se eu tenho, por exemplo, um fechamento perto de 110 ou 109,970, 109,900, pô, eu tô com isso daqui plenamente sob domínio comprador, ainda mais porque o ajuste foi logo acima do 109. Então, apesar dessa maluquice toda, hoje os comprados estão ganhando nesse momento com o índice, apesar de ter sido um movimento para cima e para baixo. E vejam que loucura aqui, pessoal, num gráfico de 30 minutos, né? Ontem eu até tinha falado sobre isso na aula de semana do trader. Nós tivemos um ombro cabeção ombro invertido que elevou os preços à máxima histórica, só que simplesmente numa barra caiu tudo e agora tem a recuperação. Acho que a gente pode apagar esse ombro cabeça ombro aqui. E o que é interessante? Subiu e rompeu as médias, não foi só aquele toque na média para depois voltar. Então parece que a compra disse, ó, eu tô aqui e aproveitei a oportunidade, como se a compra falasse, né? E aí, o que dizer sobre Petrobras, né? Eu acho que a Petrobras está reagindo bem. Para quem viu meu estudo ontem sobre Petrobras, eu comentava que um teste da média ou desses topos seria o caminho mais natural. Foi o que ocorreu. Pode parecer um movimento maluco, mas foi um movimento técnico. Simplesmente ela veio onde deveria vir e agora está subindo. Então, poxa, o mercado é soberano. Então, para o país e para a Petrobras, o mercado ele teve dúvidas em algum momento, mas ele entende no frigir dos ovos, principalmente se fechar em território comprador, que o leilão foi bom. Né? Simples assim. Ok? E para finalizar, falemos sobre o dólar, né? O dólar, ele fez um movimento cabuloso, como diriam os cruzeirenses. E o que fez o dólar? Ele veio nesse suporte, ele transpassou. Antigo suporte, agora resistência. Veio nesse outro e sentiu. Eu acho que o grande divisor de águas para o dólar, eu acho que nós temos 3.
A mínima do dia 4/10, a mínima do dia 12/9 e a média de 21. Ele já está abaixo desse ponto. Se ele fechar abaixo da média de 21 e principalmente dessa região de 4.050, eu acho que aí configuraria voo de galinha. Mas ainda é cedo, tem muita água para rolar, mas fechando abaixo de 4.050, em torno de 4.040, eu acho que foi somente um movimento pontual. Agora, fechando acima desses pontos, ele se fortalece, né? E aí, utilizando um gráfico aqui, por exemplo, de 30 minutos, a gente vê um fenômeno raro, mas que pode acontecer, pessoal. Por isso, quando eu falo para vocês, pessoal, operações de day trade, operações de scalping, porque assim, o camarada que pratica, ou a senhorita, o day trade, é o day trader. Quem faz o scalp é o scalper. O modus operandi é o day trade. O modus operandi é o scalp. A modalidade operacional é o scalping ou day trading, como phishing em inglês. Então, quando eu falo sobre essa ideia que o day trade é ilusão, que você, em às vezes um movimento, você devolve 2 meses de lucros, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Então você pega um gap intraday. Como é que o camarada posiciona stop se eu tenho um leilão intradiário e aí depois eu tenho esse gap aqui? Como é que você posiciona seu stop? Estava na mínima no dia da região de 3.980 e foi quase a 4.100. Chegou a bater aqui 4.094. Como é que você posiciona seu stop? Né? Como é que você posiciona seu stop se eu tenho um gráfico diário que em um movimento de 15, 20 minutos ele varre? Eu estou falando em menos de meia hora. Ele varre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões em meia hora. Então o camarada que veio fazendo day trade para ganhar 10 pontinhos e tal, ele tomou uma movimentação contrária, por exemplo, quem estava vendido no day trade alavancado, de 110 pontos. Então, como é que você lida com isso? Ou no caso do índice, né? Por exemplo, o camarada vinha... E ó, a Petrobras subindo. Então, de repente, sei lá, o camarada vem comprar aqui no topo e aí ele perde 2.500 pontos no movimento. Alavancado. Agora, você está no swing trade, se está líquido é oportunidade de comprar índice. Se está líquido é oportunidade de vender dólar. Mas se está no day trade com alavancagem, aí a situação é mais complicada. Ok, eu vou aproveitar e falar da Via Varejo, minha esposa na bolsa. Ontem nós falamos sobre ela. Ela está em uma região nevrálgica, né? Eu até comentava ontem com a galera, né, que a Via Varejo ela tem um movimento no semanal parecido com a Azul. Só que na Azul já foi, né? Assim, o Mastro Bandeira ele tem algumas regras, mas você concorda aqui comigo? Ó? Eu tenho uma LTA, eu tenho uma LTB. Esse movimento da Azul que desenvolveu uma alta de curto prazo, ele é parecido com o VVR3? São padrões, né? Então é isso, ela está sobre uma LTA, né, e aparentemente respeitando, tem o 7,45 e nós mantemos a compra normalmente. Se você for me perguntar sobre um alvo no momento para Via Varejo, eu falaria que o meu alvo ótimo R$ 9,00 até o último dia útil desse ano. Ok, pessoal? Então aproveito aí, quem quiser saber como a gente se mantém tranquilos, com bastante serenidade nesses momentos adversos, muitas vezes aproveitando o movimento ou mantendo a tranquilidade, você pode fazer parte do meu grupo, mas para fazer primeiro você tem que fazer a imersão. Nós teremos a tradicional imersão de dezembro. Últimos dias para a lista a gente vai pegar entre hoje e amanhã.
Então quem entra na pré-lista tem direito a desconto, garantia de matrícula. Dessa vez vai ter grupo do Telegram, 2 aulas extras dias 21 e 28 e também a ação de R$500 mil. Eu vou alocar R$500 mil no ativo nos dias 3 e 4 de dezembro. Então eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você puder deixar o like, eu fico grato. Assista a palestra de ontem e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Hoje eu vou fazer o radar, só que eu vou fazer mais cedo, por volta de 16 horas. Aí 16 horas eu faço o radar, umas 5 horas aí ele tá subindo para vocês assistirem. Agora amanhã não, amanhã vem normalmente o radar no fechamento do pregão. Forte abraço, é uma honra estar com vocês, pessoal. Seguimos juntos, valeu!